Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, nosso programa Energia do Bem-Estar. Sejam todos bem-vindos para nós darmos continuidade ao nosso estudo do céu e inferno. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade. Semana passada tivemos uma explicação maravilhosa sobre um tema diferente, que seria a purificação do templo, No outro também, perfume do Cristo, esse significado, esse simbolismo. E a purificação do templo, e como é que funcionava o templo, como é que eram as coisas no templo do Cristo, qual era a rotina do templo, que Jesus respeitava, e estava sempre ali pronto para obedecer às leis humanas, mas também ensinar as leis celestiais. Então nós estamos novamente começando aqui o estudo do céu e inferno. Na última vez, nós paramos aqui no item 11, da segunda parte, que falava sobre a morte, os seres mais desmaterializados, quando morrem é uma morte mais suave, não é um laço tão forte, não é tão doloroso, e o despertar é mais tranquilo. Então, quando nós temos esses momentos de despertar, nós ficamos sempre atentos, Como é que era esse espírito? O que ele viveu? Como viveu? O que ele tinha na sua mente durante a vida? O que ele praticou na sua mente e no seu lado exterior? Às vezes a pessoa pode não praticar nada de mal, Pode não praticar nada de mal perante os homens, mas lá dentro, nos seus sentimentos, no seu coração, ela pode ser uma pessoa muito rancorosa, infeliz, infeliz de uma forma assim negativa, que só pensa em coisas ruins. Então, quando a gente começa a observar isso, Allan Kardec também observou na época e relatou os vários casos. No próximo item, então, no item 12, o comentário que se faz é o seguinte. Então, é o seguinte, item 12. Na morte violenta, outra citação, Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode iniciar previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Como falamos no outro programa, as mortes por doença, a pessoa vai definhando, então vai se desligando, dá tempo de desligar com calma. A morte violenta não, interrompe esse ciclo rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido e sente, e pensa, e acredita-se vivo, como muitos pensam, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica, como se tivesse um corpo físico mesmo. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito.
Para aqueles cuja alma está purificada, a situação é um pouco dura, porque já possui em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente, até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. O suicida, principalmente, persegue a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Então ele cita aqui alguns casos, né? Cita aqui os casos de morte violenta. Né? Essa morte violenta pode ser de diversas formas, pode ser até um acidente. Então essa morte violenta, quando o espírito é elevado, há essa perturbação, essa coisa esquisita, que ele fica meio perdido, mas passa logo. Ele tem uma elevação, ele compreende a situação logo, é orientado também. Aqueles que não têm essa elevação espiritual ficam perturbados por um tempinho maior. E muitas vezes, como ele falou aqui também, até numa morte natural, os espíritos olham. Mas eu tenho mão, eu estou sentindo, sinto calor, sinto frio, eu sinto dor no meu estômago, que eu já tinha convivido, eu sinto dor na minha barriga, nas minhas costas, na minha perna, na minha cabeça, da doença que eu tinha. Então eles sentem tudo, né, como se tivesse um corpo físico. Por isso que eles acham que estão vivos. Apesar da situação ficar meio estranha. Né? Onde eu estou, aquelas pessoas que eu convivo. Então, como eles não têm esse conhecimento do futuro, da vida futura, eles ficam por mais tempo perturbados, sem entender o que está acontecendo, o que aconteceu. E depois ele cita aqui, Kardec cita, na situação do suicida ainda, com a pessoa que morre com morte violenta, ainda tem a ligação do corpo está muito presa, né, muito firme. Então tem essa perturbação, essa coisa que fica meio perdido o espírito. Quando morte é levada pelo suicídio, né, chega a essa condição pelo suicídio, o corpo está muito interligado, né, com toda a sua energia vital e, sei lá, mais 5, 10, 15, 30 anos que ele teria de vida pela frente. E ele comete suicídio. Então essa ligação está muito forte, mas aí não tem um alívio das suas dores. Por quê? Ele vai viver esse tempo que ele tira essa energia vital em toda essa vida, vai viver as sensações do corpo, que está muito ligado, muito forte. Então ele vai sentir os vermes comerem o seu corpo, muitas vezes, vai sentir a degradação, putrefação do corpo, ele vai sentir algumas coisas assim. Tudo vai depender da situação em que ele se suicidou também, né? Mas geralmente o suicida é uma das assim, as mortes mais difíceis que se tem, né? Porque o suicida ele quer acabar com a dor dele. E ele vê que quando ele vai para o outro lado, não só ele não acaba com a dor, que cria outras. Porque violou uma lei divina que só Deus pode dar e tirar a vida. Ele tirou a própria vida, não cabe a nós tirar a própria vida. Então, nessa condição, ele, vamos dizer assim, ele sofre as consequências da lei. Né? Pelo estado de interligação com o corpo forte, ele sofre essa intervenção da lei. Então, muitas vezes, ele não tem aquela ajuda imediata, mas, assim, as pessoas que dizem, mas eu tenho um parente antes que ele se suicidou. Há um sofrimento, porque não deveria ter tirado a própria vida. Então, vamos colocar panos, como se diz, panos mornos, né? Há um sofrimento, mas tudo isso depende de muita coisa também, para sofrer mais ou menos. E outra coisa, esses espíritos nessa condição são pessoas que desequilibradas, né? Chegaram a esse ponto na vida. Então, tem um carinho muito grande, que quem cuida, o Vale do Suicídio, como é chamado no espírito, né? Quando as pessoas são atraídas, passaram por isso atraídas, esse Vale dos Suicidas, ele foi a cúpula espiritual que cuida deles, é nada mais, nada menos que a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Então é com carinho, com amor que esses espíritos se dedicam a esses entes
queridos que se foram, para que eles retomem a confiança em si mesmos, retomem uma nova vida, saiam dessa tortura que eles mesmos se enfiaram. Né? Então, aos pouquinhos, eles vão trabalhando isso para que a pessoa realmente pare de sofrer, né? E retome a sua evolução espiritual. No item 13, ele comenta assim: o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado e consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Ah, que bom se nós fôssemos todos assim, né? Então, é suave, né? Então, aqui ele faz um resumo disso, né? A morte depende do estado do espírito. Quanto mais sofrimento, é maior, dependendo dessa interligação do perispírito. Se for mais desmaterializado, menos sofrimento. Se for mais materializado, mais apegado, sofre mais. E esse espírito desmaterializado, consciência pura, é muito tranquilo, muito sereno essa passagem, como ele fala, como se fosse um sono breve. Enquanto que os outros têm uma agonia maior, um despertar mais violento, vamos dizer assim, um despertar mais conturbado, né? Essa palavra certa, mais conturbado. Se a pessoa não conhece nada da vida após a morte, vai ficar mais perdido ainda. Né? A pessoa que é espírita já tem um conhecimento razoável, desce da outra vida, ele vai perceber que alguma coisa está diferente. Ele vai falar, opa, eu acho que eu bati com as botas, como a gente fala no popular. Né? Então a pessoa se toca mais rapidamente sobre isso. A pessoa que não tem ideia vê o próprio corpo, fala, não morri, estou vendo meu corpo, estou sentindo dor, sede, fome, frio, calor. Né? Então ela acha que está viva. E é difícil, às vezes, convencer até esses espíritos. Né? O item 14 diz o seguinte: para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões. Preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações, e preferindo-a à vida terrena. Não basta crer, mas compreender. Então, como ele fala aqui, não é que a gente tem que se abdicar da vida, das coisas, dos prazeres, né? Ele fala aqui dos excessos também, né? O fumar, beber demais, esses tipos de vícios, essas coisas, essas paixões que a gente domina. Né? Se eu gosto de beber um vinho de vez em quando, tá bom, uma tacinha, um pouquinho, não tem problema, né? Então, você não beber nada. Mas não tem problema. Agora, o vício, a paixão, adoro beber, bebo de tudo quanto é bebida, vou numa festa, fico alto. Então, essas são já paixões, né? Más tendências que a gente precisa controlar. Então, dependendo disso, de várias outras coisas em torno disso, né? Das paixões, das boas e más tendências, né? A nossa vida futura vai ser melhor ou pior. E temos que compreender. Né? Não vamos parar de viver, mas temos que compreender a importância da vida futura e dos atos, das atitudes que nós temos agora em relação ao aproveitamento melhor ou maior, até do desencarne mais perturbado ou menos perturbado da nossa vida material. Continuando, ele fala assim, ainda nesse item. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos a que exerce mais poderosa influência. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende.
e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarido em sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação? A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo visível, aos laços fluídicos que o ligam à matéria, enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente, a transição pouco perdura, porque uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Então, como a gente colocou, né, que a gente tem essa consciência, essa compreensão, como ele fala aqui, não é crer, acreditar, é compreender, através do raciocínio lógico, né, que a vida futura é uma realidade, né, e que nós somos seres imortais. E essa vida é uma passagem. Então, a gente suportando as vicissitudes, os problemas com resignação, a gente vai levando nossa alma e fazendo com que esses laços fluidos que nos ligam à matéria vão se enfraquecendo, o espírito vai se enfraquecendo esses laços com o perispírito. Quanto mais materializado, mais denso essa ligação, mais forte e mais violenta vai ser a perturbação na transição para a morte. Quando nós temos essa elevação, esse desprendimento, esse amor no coração, a gente já faz, como ele falou, um tipo de desprendimento que facilita a passagem. Então os laços ficam mais, não tão densos, ficam mais sutis. Quando desencarnamos, é muito mais tranquilo, a perturbação também é muito menor. Então, estamos aqui passando os trechos do Céu e Inferno, né? Sandra Souza está aqui com a gente, boa noite, né? E as outras pessoas que estão aqui conosco também, fiquem à vontade, surgindo perguntas e comentários, pode ficar à vontade para comentar. Então vamos para o item 15 desse item. Com certeza não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado. Nem ele tem a pretensão de ser um meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Força é confessar, porém, força mesmo é confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação. Então ele está falando desse pedaço aqui, não é só espiritismo, nós somos donos da verdade. Né? Então depende da pessoa, a pessoa pode nem ser espírita, mas tem uma crença numa vida futura, é religioso, tem um bom coração, importa a religião que tem a religiosidade interior, né? Para ser uma palavra mais correta. Então, ele também vai estar nessa mesma condição, vai ser mais tranquilo, sereno na passagem, ele vai despertar, ter consciência mais cedo, né? Não vai ter o conhecimento do espiritismo, mas ele vai ser ajudado também. Ele vai ter uma ligação menos densa para poder ser mais suave essa transição. Então, não só o espiritismo, tem outros também, como os hindus e outros que acreditam na reencarnação, tem essa noção dessas entrevidas durante as encarnações. Ele sabe que vai desencarnar e depois vai voltar para outro corpo. Ele também tem essa noção. Mais vaga, mas tem certeza. Continuando. Ele dá a mais e a cada um os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos, ao deixar o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito,
ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incute-se-lhe o arrependimento, único meio de abreviar seus sofrimentos. Então, como está falando aqui, esse conhecimento, essa certeza, essa compreensão, abrevia, como já comentamos, também essa perturbação e faz esse fluido cósmico, né, fluido perispiritual, aliás, se desagregar mais rapidamente. Um dos recursos aí que ele cita é a prece sincera. Então, a prece sincera nossa, do plano espiritual que está nos auxiliando, essa prece sincera ela promove essa desagregação mais rápida do fluido do nosso perispírito. E, por consequência, o desprendimento mais fácil e mais rápido do nosso perispírito e do nosso corpo físico. Aqui temos uma nota, vamos ver aqui. Então, nessa nota aqui, ele faz um resuminho, né? Nota do Kardec, alguns pontos que ele ressalta. Né? Vamos ler essa nota de Allan Kardec. Essa nota de Allan Kardec ele fala o seguinte: os exemplos que vamos transcrever mais para frente, né, mostram-nos os espíritos nas diferentes fases de felicidade e infelicidade da vida espiritual. Não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pudera ter mudado consideravelmente depois da existência de que lhe conhecemos, e que por isso não ofereceriam prova suficiente da autenticidade. Ao contrário, tomamos esses exemplos nas circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, uma vez que assim pode cada qual encontrar mais similitudes e tirar, pela comparação, as mais provetosas instruções. Quanto mais próxima de nós está a existência terrestre dos espíritos, quer pela posição social, quer por laços de parentesco ou de meras relações, tanto mais nos interessamos por eles. Torna-se fácil averiguar-lhes a identidade. As posições vulgares são as mais comuns, as de maior número, podendo cada qual aplicá-las em si, de modo a tornarem-se úteis, ao passo que as posições excepcionais comovem menos, porque saem da esfera dos nossos alides. Não foram, pois, as sumidades que procuramos, e se nesses exemplos se encontram quaisquer personagens conhecidas de obscuras, se compõe o maior número. Acresce que nomes retumbantes não adiantariam as instruções que visamos, podendo ainda ferir as suscetibilidades. E nós não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amadores de escândalos, mas tão somente aos que pretendem instruir-se. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente. Porém, forçados a limitar-lhes o número, fizemos escolha dos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e o seu estado, já pela situação dos espíritos, já pelas explicações que estavam no caso de fornecer. A maior parte desses exemplos está inédita, e apenas alguns poucos foram já publicados na Revista Espírita. Destes suprimimos supérfluas minúcias, conservando apenas o essencial, ao fim que nos propusemos, ajustando-lhes instruções complementares ao que poderão dar lugar ulteriormente. Então, aqui Kardec está falando sobre os exemplos que ele vai dar mais para frente. Né? Então, nesses exemplos, ele coloca aqui que eles não pegaram as sumidades, os grandes nomes, porque pode ter mudado muito, se esconde coisas desses grandes homens, né? Dá uma polida, assim, para ficar bonito, né? E o arroz com feijão nosso, eles réis mortais, como dizemos, é mais fácil de encontrar, de se identificar, porque é a maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas, nós nos identificamos, porque somos parte desse povo, da maioria. Então, aqui no capítulo 2, ele vai falar sobre espíritos felizes. Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho de espíritos felizes, que realmente nada melhor do que termos um estudo de espíritos felizes, porque tudo que nós queremos é ser feliz no plano espiritual, aqui no plano espiritual, né? Mas principalmente lá. Lá onde as dores
são menores, né? E tem os problemas do corpo físico. Então vamos lá, espíritos felizes. O primeiro que ele dá o exemplo aqui chama-se Sanson. Esse antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Prevendo a morte, dirigira ao presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e o meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que fiz há cerca de um ano, qual o de evocar o meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro assaz inútil como membro assaz inútil da nossa sociedade, poder eu prestar-lhe para alguma coisa depois de morto. Que depois de morto seria mais útil, né? Esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que para nós outros espíritas não passa de uma transformação, segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além desse pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios, ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso a assistência de bons espíritos e a São Luís, nosso presidente espiritual em particular, que me guie na escolha e na época de uma nova encarnação. Ideia que de há muito me preocupa. Arreceio-me de confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus, muito cedo e presunçosamente, um estado corporal no qual eu não possa justificar a bondade divina, de modo a prejudicar o meu próprio adiantamento e prolongar a estação na Terra ou em outra qualquer parte, desde que não naufrague. Para satisfazer-lhe o desejo, evocando o mais breve possível, após o seu falecimento, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à Câmara Mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, precedendo uma hora o respectivo enterro. Era duplo o nosso fim. Íamos cumprir uma vontade última e íamos observar, ainda uma vez, a situação de uma alma em momento tão imediato à morte. Tratando-se, ademais, de um homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espirituais. Íamos, enfim, colher nas suas primeiras impressões a prova de quanto, sobre o estado do espírito, pode influir a compenetração dessas verdades. E não nos iludimos na expectativa por quanto o Sr. Sanson descreveu, plenamente lúcido, o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devido à elevação do seu espírito. Então aqui vai ser a evocação e o acontecimento de conversar com esse espírito, né, que fazia parte da sociedade espírita. Então está aqui, Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. Então ele escreve aqui, item, a invocação. Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. 2. Meu caro Sr. Sanson, cumprindo um dever com satisfação, vos evocamos o mais cedo possível depois da vossa morte, como era do vosso desejo. Resposta dele, é uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo. Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Uma pergunta dele. Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais?
Aí vem a resposta dele. A minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. Nada mais sentido das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Então aqui ele está repetindo, né, mesmo sendo espírito esclarecido, né, em certa evolução, feliz, né, como diz aqui, ele pôde, de imediato, praticamente, conversar, mas se sentiu um pouquinho perturbado, sem lucidez, por um tempinho, né? Como acontece com todos nós, mais tempo ou menos tempo, no caso dele, menos tempo, que é um espírito esclarecido e evoluído, e conseguiu dar a comunicação, né? Que é difícil, muito raro os casos assim, então, comunicação tão imediata. Né? Por esse período de perturbação que a gente fica meio avoado, por isso que muitos falam, está no hospital dormindo. Para passar esse período, para conseguir compreender com mais lucidez depois o seu estado. Né? Pergunta 4. Ao fim de que tempo, aí ele falou aqui que sumiu todas as dores, todos os problemas que ele estava sofrendo de imediato, praticamente. Né? 4. Ao fim de que tempo recobrasse a lucidez das ideias? Né? Quando que ele recobrou? Né? Então, isso é no caso do espírito elevado, feliz. Né? Resposta. Ao fim de 8 horas. É muito rápido. Né? Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, maior que o meu merecimento. E eu não sei como agradecer-lhe. Então, olha só. Uma perturbação de 8 horas. Ele morreu 8 horas depois, ele já estava lúcido novamente. Ficou um pouquinho zonzo, perturbado, sem muita lucidez, sabe o que estava acontecendo, né? Direito, meio sonolento, meio, né, aéreo. Mas depois de 8 horas ele já estava lúcido, tanto que respondeu, né, para as pessoas que ele conhecia. Né? Depois, mais uma pergunta, item 5. Estás bem certo de não pertenceres mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Resposta. Certamente não sou mais desse mundo. Porém, estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregar-lhes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois, me ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo, que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito e a minha pátria é o espaço. Meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Desejara poder falar aos meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Então aqui ele está dando comunicação ao senhor Sanson, né? A comunicação no estado dele, logo 8 horas após, pronto, sumiu a perturbação. Ele já deu a comunicação, estava bem, estava feliz, sem dores, seus problemas de saúde. E ele conseguiu, assim, se comunicar e dar o seu testemunho. E agradeceu a Deus porque se sentiu privilegiado, né? Realmente é um privilégio, tão pouco tempo estar bem, assim. Não sentir mais dores do corpo, doenças, problemas, né? Então, realmente, é um espírito, um tarefeiro que estava ali. Né? Queremos aqui agradecer também a irmã Rosa Dias Aguirre, né? Está nos saudando do México. Um abraço fraterno para você também, Rosa. Rosa Dias Aguirre. Né? Graças a Deus, estamos todos unidos, né, pela internet, qualquer parte do planeta. Né? Bom, então ele deu esse testemunho, né, e falou que estava bem, que ele já tinha consciência que não estava nesse mundo, né, e estava já pronto para começar a viver a vida espiritual. Item 6. Que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Então ele estava ali do lado, vendo o corpo, ele estava ainda, não tinha sido enterrado ainda, né? Eles já começaram a conversar com o espírito ali, ao lado do corpo que estava ali para o seu funeral. Né?
Então eles perguntaram: que respeito vos causa o vosso corpo aqui do lado? Eles estavam ali conversando, está vendo? Resposta: meu corpo, pobre e mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificastes o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem meritório. Por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Realmente é um espírito privilegiado. Pouco tempo, 8 horas lúcido se comunicando, ao lado do corpo, reconhecendo o corpo com respeito, foi morado do espírito da aprovação do espírito aqui na Terra, né? Mas reconhecia que era um corpo falido ali, né? Não tinha mais vida mesmo, não tinha condições, né? Mas agradeceu mesmo assim. Né? Então você vê a ideia desses espíritos mais iluminados, mais conscientes, né? Como eles veem as coisas. Né? E essa estado de perturbação e sofrimento, como foi rápido. Pergunta 7. Conservastes a ideia até o último instante? Ele responde: sim. Meu espírito conservou as suas faculdades, e quando eu já não mais via, pressentia. Então, ele pressentiu a morte. Né? Toda a minha existência se desdobrou na memória, e meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco, como faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse, para que o sonho da minha vida se completasse. Olha só, né? No último momento que ele pensava: quero voltar a comunicar com meus amigos, quero falar como é que é, dar detalhes, né? Porque ele queria ajudar, ele queria ser útil, até no momento da morte. O corpo estava definhando ruim, não fala aqui para a doença dele, mas estava definhando ruim, estava muito ruimzinho. E ele ainda levou uma prece pedindo para se comunicar com os amigos dele da sociedade espírita. Né? E a consciência dessa pessoa, desse espírito. Né? Item 8. Pergunta: tivestes consciência do momento que o corpo exalou o derradeiro suspiro? O que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentastes? Foram as perguntas feitas a ele. E a resposta foi a seguinte: parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito, se extingue, encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastada por não sei que poder. Encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia nada, compreendia, e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Então, o que ele sentiu, né, por essa consciência, sentiu bem, sentiu feliz, livre das dores, né, em êxtase, porque era um espírito que tinha merecimento, um espírito feliz, nós estamos estudando aqui agora. Né? A pergunta 9. Tende ciência do que pretendo ler sobre a vossa campa? Então, tem uma observação aqui. Apenas pronunciadas as primeiras palavras sobre o assunto, o espírito respondeu sem que eu terminasse. Também respondeu sem interrogação alguma a certa controvérsia suscitada entre os assistentes, sobre se seria oportuno ler esta comunicação no cemitério, achando-se presentes pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. Então, como ele diz, nem acabou de perguntar, né, ele já respondeu: ah, sei, meu amigo, e sei porque tanto vos via ontem como hoje. Que grande é a minha alegria. Obrigado, obrigado. Falai, para que me compreenda e vos estime. Nada tendes que temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus. Falai, coragem, confiança. E oxalá, meus filhos, possam converter-se a uma crença sacrossanta. J. Sansão. Então, olha, até autorizou no cemitério, eu li essas palavras, as respostas dele, né, no cemitério. Então, ele é um espírito muito lúcido, né? Logo após a morte, nem tinha se enterrado o corpo,
já estava de posse das totais faculdades do seu ser, do seu espírito. Né? E como ele disse, né, os filhos, outras pessoas desdenharam, né, das crenças dele. Então nem sempre a gente pode levar as pessoas conosco com a mesma crença. Filhos, pais, mães, netos, nem sempre a gente consegue carregar com aquilo que a gente acha que é bom ou foi bom para nós, carregar as pessoas para a mesma crença, o mesmo raciocínio. Então, que nós possamos sempre ter isso em mente. A gente tenta divulgar a doutrina espírita, a doutrina do Evangelho, mas a pessoa tem que se abrir para isso também. Não adianta a gente forçar, nunca vai adiantar forçarmos nada. Né? Então, só para terminar essa exposição, né? Então Kardec coloca assim: durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: não vos atemorize a morte, meus amigos. É um estágio da vida. Se bem souberdes viver, é uma felicidade. Se bem a merecerdes e melhor cumprides as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos, e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar, e sem fazer moralmente um grande, um imenso mal. A terra me seja leve. Essa foi a comunicação que ele deu, que foram lidas, né, no cemitério. Então, era um companheiro da Sociedade Espírita de Paris e que pensou, né, já sabendo que ia morrer, estava ruim, sabendo que ele estava bem, o fim estava próximo, ele ainda teve forças para, multiplamente, fazer uma prece para realmente concretizar o seu desejo. Que ele pudesse se comunicar com os amigos e dissesse como foi a passagem, como ele estava se sentindo. E foi exatamente o que foi permitido e o que ele fez. Kardec registrou tudo aí. Depois tem aqui o item 2, Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Então, o item 1 veio a vocação. Evocar um espírito, né? E ele: estou perto de vós, meus amigos. 2. Consideramo-nos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro. E visto que o permitis, mais felizes serem em contemplá-la para a nossa instrução. E o próprio Sansão responde, né? Ainda o mesmo espírito, depois de outra invocação. Né? Estou pronto, e sinto-me feliz por pensardes em mim. 3. A ideia falsa que fazemos do mundo invisível é, o mais das vezes, o que nos leva à descrença. E assim, tudo que possa esclarecer-nos a tal respeito será para nós da mais alta importância. Não vos surpreendam, portanto, as perguntas que porventura vos fizermos. As pessoas conversando com o Espírito perguntando, e a resposta dele: espero-as e não ficarei surpreendido. Na pergunta 4, conversando, eles falam assim: escrevestes luminosamente a transição para outra vida. Dissestes que, no momento de deixar o corpo, o derradeiro alento, a vida se parte e a vista se extingue. E será esse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? Agora vem a resposta dele: de certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito houvesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu invólucro. Esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Ele está descrevendo que realmente teve um sofrimento. Né? E mais uma observação aqui embaixo dessa questão. Este caso não é geral, pois a experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, assim como nos que atingiram certo grau de desmaterialização, o desprendimento se opera sem esforço. Ele está dando outros exemplos. Isso é um caso. Né?
Na questão 5, eles perguntam assim: sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? Resposta: isso é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento, ou antes, habituou-se com ele e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, prevendo o que por ela o aguarda. O sofrimento moral é mais forte e a sua ausência, por ocasião da morte, é por si só um grande alívio. O descrente assemelha-se ao condenado, a pena última, cujo pensamento antevê o cutelo e o ignoto. Entre esta morte e a do ateu, há paridade. Ele está escrevendo aqui, né? Realmente o materialista é mais complicado, né? Quanto mais materialistas somos, mais complicado é a nossa vida espiritual. Então, sempre está voltando a mesma tecla, o exemplo dos espíritos também, eles estão dizendo, né? Quanto mais material, mais sofremos, mais tempo de perturbação tem o espírito, mais dores vamos ter, né? Até sentir coisas do próprio corpo físico que não temos nada. Né? Então depende da situação. Enquanto um espírito que já é mais feliz, esclarecido, ele passa isso mais tranquilamente. Não sem alguma dor, alguma perturbação, mas é muito rápido. No caso do Sansão, foram 8 horas apenas após o seu desencarne. Né? Muito rápido. O item 6. Eles perguntam assim para o Sansão: haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem nesse momento que vão ser arremessados ao nada? Então, se tem pessoas que pensam assim, né? A resposta do Espírito, infelizmente, né? Ele responde: sim, eles acreditam no nada até a última hora, mas no momento da separação, o Espírito recua. A dúvida empolga-o e o tortura. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser. Quer algo aprender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. Então, aqueles que duvidam vão ter essa impressão no momento final. Né? Porque eles vão estar meio inconscientes, meio conscientes, mais cedo ou mais tarde. Então, nas últimas horas, derradeiras horas, bate a dúvida. Que ninguém quer deixar de existir, ninguém quer o nada, né? Então, é mais complicado isso. Ninguém quer deixar de viver, ninguém quer o nada. Perder tudo que estudou, conquistou, os entes amores, entes queridos, filhos, netos, pais, amizades, né? Ninguém quer que tudo se extinga e vire nada. Né? Continuando, ele fala assim, nas observações, aqui já são observações de Kardec. Né? Em outras circunstâncias, o Espírito fez-nos a seguinte descrição da morte do incrédulo. Experimentam nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis, em que se veem escarpas de abismos, prestes a tragá-los. Querem fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio e sentem precipitar-se. Querem clamar, gritar, e nem sequer um som podem articular. Então vemos-los contorcer-se, crispar as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas do pesadelo de que são vítimas. No pesadelo ordinário do sonho, o despertar tira-vos a inquietação e aliviados sois pela compreensão de que sonháveis. O pesadelo da morte prolonga-se, muitas vezes por longo tempo, por anos mesmo. E o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. Então ele está dando uma descrição aí dos espíritos materialistas endurecidos que acreditam no nada. Mas, no fundo, eles ficam na dúvida, né, sempre. Né? Ficam nessa dúvida cruel. É que nada existe mesmo ou existe alguma coisa? Né? Então, estamos
sempre com essa pulguinha atrás da orelha, né? Item 7. Dissestes que por ocasião de expirar na Disseste que por ocasião de expirar nada vieis, porém pressentieis. Compreende-se que nada visseis corporalmente, mas o que pressentieis antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? A pergunta, né? E o espírito responde, o Sanson, foi que eu disse precedentemente, no instante da morte, dá clara evidência ao espírito. Os olhos não veem, porém o espírito, que possui uma vista bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, brilhando de súbito, lhe dá momentaneamente imensa alegria ou funda mágoa, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada. Ou seja, dependendo do que ele fez na vida, lembrou que ele fez na vida, coisas boas ou ruins, né, pode ficar mais feliz ou mais triste. Né? E a observação de Kardec lá abaixo. Trata-se do instante que precede a morte, ou seja, um pouquinho antes, um tempinho antes, né? Ou antes daquele em que se perde a consciência. O que explica a palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, quaisquer que sejam, sobrevivem ao despertar. Também temos o item 8. O item 8 é um pouquinho compridinho, vamos passo a passo. Então a pergunta do item 8 foi assim. Podeis dizer-nos o que vos impressionou? O que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos, se é possível, o aspecto das coisas que se vos depararam? Então ele responde. O que aconteceu? Eu desencarnei, a primeira coisa que eu vi, qual foi a minha sensação quando eu despertei, né? Comecei a enxergar as coisas como espírito. Né? Então ele responde assim. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Então levou um tempinho, não foi assim, né? Mesmo ele sendo um espírito já com consciência mais elevada. Continuando a resposta dele, Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu-me recuperar essas faculdades. E foi então que me vi cercado de numerosos, bons e fiéis amigos, no momento que ele deu a primeira comunicação, ainda no corpo no caixão, sem ser enterrado. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes o semblante também eu, forte e animado. Podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem ultrapassar, já se vê, o limite traçado por Deus. Saber que a felicidade, como vós outros compreendeis, não passa de uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus a impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. E aí vem os comentários. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas, mas que sabe, se não contém, de alguma sorte ou em parte, algo do que se passa no mundo dos espíritos. A descrição do Sr. Sanson lembra como que um homem adormecido numa choupana, despertando em palácio esplêndido e rodeado de uma corte brilhante. Então ele coloca aqui, né, nessa pergunta, né, e o que impressionou, né? Então realmente ele tem recuperou a faculdade rápido e ficou contente com o que estava acontecendo ao redor, ou seja, os amigos que ele encontrou podendo dar comunicação, que era o sonho dele antes de desencarnar, né? E foi um pedido até em oração quando ele estava desencarnando. Então até aqui Kardec dá sentido, né, ao que os espíritos que desencarnam, que são felizes, que são conscientes, sentem, pressentem, sentem, veem com as primeiras impressões e sensações. Né?
Então ele descreve um pouco dessa passagem nesse estado de espírito. E assim a gente consegue ter uma ideia do que nos espera do outro lado, né? Sendo mais felizes, menos felizes. Temos diversos degraus, né? Nós, como seres normais, seres em evolução, estamos em diversos degraus, né? E em diversas situações que vamos sentir. Não existe um padrão que se possa seguir. Cada caso é um caso, como se diz ainda do outro mundo, né? Então depende muito, né? A gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com as nossas condições, pensamentos, sentimentos, emoções e de vida, como estamos vivendo a vida. E aí as consequências disso virão na passagem para o plano espiritual, nos momentos derradeiros logo após. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. É mais ou menos um padrão que se passa essa perturbação quando desencarnamos. Mas se ela vai durar mais ou vai durar menos, tudo depende da evolução do espírito, do conhecimento, evolução e consciência do espírito. Então isso varia ao infinito. Não dá para que um caso seja igual ao outro. Pode até acontecer e ser, mas cada caso é um caso e são diversas formas que nós vamos ter de passagem de vários tipos de espírito, né? Então Kardec aqui ele nos trouxe uma, uma, uma passagem de um espírito após o desencarne, logo dias depois, dele se comunicar e falar sobre o que ele sentia, o que ele sentiu, o que ele passou, né? E quando nós temos também a oportunidade de ser feliz aqui na Terra, né, é quando nós temos um pouco de alegria, de diversão, né? Então não podemos deixar de falar, né, que estamos encerrando esse estudo por aqui, deixar de falar no grupo de teatro AME, de entretenimento, nós comentamos na semana passada também, que a partir de julho, a partir de 10 anos, comemorando 10 anos, a partir de julho agora, tem vários espetáculos acontecendo aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, aqui no Shopping Moca, no Teatro Shopping Moca, aqui em Ipiranga, né? Antigo ponto onde tínhamos a Ford, né? A fábrica da Ford. Então nós temos ali o teatro, né? O Shopping Teatro de Moca, com vários espetáculos, de todos os tipos de preço também, né? Esses espetáculos eu vou colocar aqui até no chat também, né? Para quem estiver interessado, está ali, dá para o pessoal entrar e divulgar, né? Vamos divulgar e vamos ver, né? Apoiar a cultura espírita, o teatro, os filmes, vamos apoiar indo, né? Nem filme, quando passar no Netflix eu vou ver. Mas é importante que a gente vá no cinema, porque pagam os investimentos, e aí se investe em mais filmes, em mais peças de teatro, em mais coisas para a cultura espírita. Isso é uma forma, não só da gente rever, eu li 2.000 anos, eu quero ver a peça, ou não li, quero ver só a peça, né? Não só para os espíritas, mas é importante também para aqueles que não são espíritas. Vocês vão ver uma peça de uma forma despretensiosa, há 2.000 anos, Paulo Estevam, eu vou ver, mas eles nem sabem que é uma peça espírita, né? Ou tem alguma ideia, tudo, mas vamos ver isso daí, mas isso é bom, né? Então é uma forma de divulgação do espiritismo. Nós estamos divulgando aqui, do grupo Amo Entretenimento, que começou com essa temporada aqui, né? E, por favor, muitas peças que a gente citou aqui, Paulo Estevam, né? São peças muito procuradas, então se não comprar antes, acaba, esgota os ingressos. Então que a gente possa fazer essa divulgação da arte espírita desse grupo esforçado, né, que não é fácil essa área, esforçado para que tenhamos o nosso histórico aqui no Brasil também da arte espírita. E nada como se divertir aprendendo espiritismo por uma peça, né? Então, o que nosso querido deixou aqui para divulgar, estamos divulgando os programas. A partir de julho até o fim do ano, temos essas peças para que nós possamos se divertir e aprender, né, como dissemos. Então, que a gente fique por aqui hoje, né, nesse momento, agradecer ao Pai Criador, a Deus, por mais esse aprendizado, desse trecho que estudamos do céu e inferno, da qualidade de um espírito feliz
desencarnando, os momentos derradeiros antes e logo depois do seu desencarne. E essa comunicação que foi permitida aos seus colegas da Sociedade Parisiense Espírita, e logo depois, uns dias também. Mas interessante é o momento imediato, né? 8 horas após o seu desencarne, ele estava lúcido, passou a perturbação. Se Deus quiser, vamos ter uma perturbação pequena também, né? Mas o normal é a gente ficar lá no hospital, dormindo, acordando, né? Se adaptando aos poucos, um dia, dois, uma semana, mês, né? Então, ficar pelo menos alguns dias ali adormecidos para se adaptar a essa nova vida, né? Então, que a gente possa, na próxima semana, estarmos novamente juntos para mais esse estudo do Evangelho. E queremos agradecer aí a presença aqui no chat da Sandra e da irmã Rosa, para que a gente possa sempre estar juntos, presentes. Todos aqueles que não colocaram nada no chat, mas que também vão nos ver depois, na gravação, né? E Deus nos apoie a todos, sempre no estudo do Evangelho, da doutrina espírita, e possamos entregar nossos corações a Deus, com consciência, com alegria de viver e saber que esses derradeiros momentos, antes da nossa morte, logo depois, não é uma coisa tão assustadora assim. Possamos fazer uma boa semana, que Deus ampare a todos, que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.